Nos 1880, o Arão e a Rosie, Aaron e Rosie Winters, estavam lá vivendo na Califórnia, no Vale da Morte. Sua cabana mal servia de abrigo contra o calor do deserto, e suas refeições frequentemente consistiam em feijão até lagartas. E enquanto vasculhavam o deserto árido, às vezes passavam por um estranho monte branco que parecia bolas de algodão endurecidas. Eles não se importavam muito, mas um dia, lembrando-se da empolgação de um garimpeiro ao falar sobre o mineral valioso, eles pararam e coletaram uma amostra para análise. E o resultado trouxe uma notícia surpreendente. Era o bórax, o borato de sódio. E essa descoberta mudou tudo. O Aaron e a Rosie deixaram para trás sua cabana e se mudaram para um rancho exuberante e espaçoso, onde finalmente eles viviam com conforto, não comiam apenas feijão e lagartas. Mas logo, então, toda essa descoberta realmente transformaram a vida dele. Tinham vários empregos crescendo, as comunidades foram transformadas, as economias foram transformadas. E o bórax, o borato de sódio, viajou muito além do deserto. O bórax até entrou praticamente em tudo hoje em dia. Vidro, cerâmico, conservantes, detergente, cosmético, de indústria pesada até tarefas domésticas. Isso tem alcançado em vários lugares. E até hoje, talvez você tem aqui? Levanta a mão se você tem. Então, talvez você usa para ajudar a tirar mancha, ou limpar carpete, ou até para projeto de ciência com as crianças, como fizemos isso com as nossas crianças, nossos netos. E cada neto fez o seu próprio bórax. Olha que legal. Então, da mesma forma que o Aaron e Rosie descobriram isso e isso transformou o mundo, o momento de Josias pode também renovar e ajudar-nos a termos uma redescoberta e realmente impactar famílias e até nações. E para entender o momento de Josias, por favor, abra sua Bíblia para 2 Crônicas, capítulo 34. Então, se eu posso abrir um contexto um pouco para vocês, Josias nasceu por volta de 648 a.C., no Palácio Real de Jerusalém. O seu pai, Amon, herdeiro do trono, tinha apenas 16 anos. Mas ele já estava imerso no mundo volátil e adulto de realeza. As Escrituras retratam Amon de forma clara, orgulhosa, prudente, egocêntrico, seguindo os mesmos caminhos perversos de seu pai. E o jovem príncipe era arrogante, indulgente, brutal. Sua sede por sangue, vinho e mulheres ofuscava qualquer senso de peso sagrado da realeza para o qual estava destinado. Para o pequeno Josias, Amon devia parecer imponente e intimidador. Um adolescente temperamental e imprevisível, sem tempo à disposição para a responsabilidade da paternidade. Nos cantos mais silenciosos do palácio, outra presença se destacava. O avô de Josias, o rei Manassés, outrora um tirano orgulhoso, agora curvado sob o peso esmagador da idade e do remorso. Por ser o primeiro neto do rei e segunda na linha da sucessão, Josias pode ter passado longas horas ao lado do velho, ouvindo confissões que transbordavam cruas e sem filtros. Talvez Manassés tenha falado com honestidade assustadora sobre sua arrogância juvenil, seus excessos com bebida, os rios de sangue que derramou e as idolatrias que impôs à nação, adivinhações, presságios, feitiçaria, envolvimento com médiums e necromantes. Sua voz provavelmente tremia de remorso por esses pecados. Talvez Manassés tenha contado
a Josias sobre sua humilhação chocante, arrastado por ganchos de carne por um governante estrangeiro, desfilando ensanguentado diante de multidões zombadoras, despido de dignidade e de poder. Josias pode ter tocado até as cicatrizes irregulares e salientes na barriga do avô, sentindo tanto admiração quanto a voz do velho rei tremia de emoção. Embora tenha buscado arrependimento, Manassés lamentava tristemente que era tarde demais para desfazer todo o mal que havia causado como rei. Mas as palavras mais assombrosas podem ter vindo em meio às lágrimas. Quando Manassés admitiu ter oferecido o tio de Josias, seu próprio filho recém-nascido, como sacrifício queimado a Moleque, a lembrança ainda o assombrava. Um legado de sangue e maldade que nem o tempo, nem o arrependimento podiam apagar. Sua mão trêmula pode ter repousado sobre o ombro de Josias, insistindo com a angústia de um homem velho e quebrado. Apega-te a Yahvé. Guarda o teu coração, não repita meus erros. A mãe de Josias, Jedidá, também moldou o jovem. Criada na zona rural de Judá e de volta a Yahvé, ela sussurrava orações sobre ele, cantava hinos ao amanhecer e contava histórias do grande rei Davi de Israel, cujo coração por Deus também foi forjado nas colinas. Aos 6 anos, Josias perdeu o avô e o trono passou para seu pai de 22 anos. 2 anos depois, o seu mundo foi abalado por um vento violento e caótico. O seu pai foi assassinado e Josias, com apenas 8 anos, tornou-se rei. E é aí que 2 Crônicas 34 retoma a história. Não vou ler o capítulo inteiro, mas vou guiá-lo por ele, destacando os versículos principais. E aqui no versículo 1, Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu antepassado, Davi. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, Josias começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes de Azerá, das imagens esculpidas e das imagens fundidas. Diante dele, os altares dos Baalins, altares de Baal, foram derrubados e ele cortou os altares que estavam acima deles. Despedaçou os postes de Azerá, as imagens esculpidas, imagens fundidas, reduziu a pó. Espalhou sobre os túmulos daqueles que haviam oferecido sacrifício. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre seus altares. E assim ele purificou Judá, Jerusalém e fez o mesmo nas cidades de Manassés, Efraim, Simeão e até Naftali, e seus santuários montanhosos ao redor. Ele derrubou os altares, despedaçou os postes, as imagens esculpidas até a virar em pó, derrubou todos os santuários por toda a terra de Israel e voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, para purificar a terra e o templo, Josias enviou Safã, filho de Azalias, junto com Maasaias, governador da cidade, e o historiador da corte Joá, filho de Joacás, para restaurar o templo do Senhor, seu Deus. 2 Crônicas 34, de 1 a 8. Em resumo, aos 16 anos, Josias fez um compromisso pessoal de seguir ao Senhor. Aos 20, iniciou uma campanha para purificar Judá e Jerusalém da idolatria, estendendo-se até os antigos territórios de Israel. Sua missão era mais do que política. Ele não estava apenas derrubando ídolos, estava chamando a nação fragmentada de volta à aliança com o Senhor. A reforma avançava lentamente, a oposição era feroz, o templo há muito negligenciado, estava em ruínas. Josias sabia que poucos se engajariam com entusiasmo na adoração, enquanto a casa de Deus estivesse em tal estado. Então, o rei, aos 26 anos, redirecionou os fundos do templo, prata e ofertas muito mal utilizadas e saqueadas para um grande projeto de restauração. E então aconteceu a descoberta que mudou tudo. O momento Josias. Enquanto os trabalhadores realizavam os reparos, os sacerdotes e Uquias encontrou algo surpreendente. O versículo 14 registra
Escondido entre os tesouros do templo estava um rolo, o livro da lei do Senhor, escrita pela mão de Moisés. O que começou como uma restauração rotineira tornou-se um momento que abalaria o reino até o âmago. A lei, há muito esquecida dentro da casa de Deus, foi encontrada. O palco estava montado. Um novo capítulo da história de Israel e na vida de Josias estava prestes a começar. Os estudiosos debatem há muito tempo a identidade exata do pergaminho descoberto no templo. Alguns acreditam que era apenas o livro de Deuteronômio, enquanto a tradição judaica sustenta que era o Pentateuco completo. Notavelmente pode ter sido a cópia original e a única sobrevivente dos livros de Moisés. As outras cópias provavelmente foram destruídas e perdidas durante o reinado de Manassés. Então, por 60 anos, 2 gerações inteiras, os judeus viveram sem a leitura pública e o ensino da lei. A palavra de Deus foi deixada para acumular poeira, esquecida em um canto negligenciado do templo. Imagina só, a palavra perdida, entre aspas, por 60 anos. Uau! E durante todo esse tempo, o povo achava que podia viver vidas piedosas sem ela, sem a palavra. O pergaminho estava ali, no templo, e mesmo assim, os sacerdotes não percebiam sua presença. Ocupavam-se com atividades religiosas e serviço a Deus, ignorando a palavra de Deus. A ironia é impressionante. Podemos nos sentir incrédulos ao ler essa história, mas com que frequência isso acontece conosco? A palavra se perde, entre aspas. Ela fica numa estante sem ser aberta, ou ao lado da porta, para que possamos carregá-la, só indo para o domingo para a igreja. Nós vamos para pequenos voluntariamos, cantamos no louvor, nós servimos no departamento infantil, na cozinha. Mas a palavra de Deus não está no centro. Ocupamos-nos com atividades espirituais, enquanto negligenciamos a própria palavra, que dá vida a tudo isso. Mover a palavra do canto para o centro. É isso que acende o momento Josias. O secretário da corte levou o pergaminho perdido ao palácio e leu em voz alta diante de Josias. Suas palavras revelaram a profundidade do pecado de Judá, a negligência da aliança e a gravidade do julgamento que os guardava. E como Josias respondeu? Versículo 19 de 2 Crônicas. Quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas roupas. Em angústia, nos tempos bíblicos, rasgar as roupas era um ato simbólico de luto, de horror, arrependimento, emoções intensas demais para serem expressas apenas com palavras. E naquele instante, Josias foi confrontado com a realidade plena da rebelião de Judá. A palavra viva de Deus perfurou seu coração, deixando-o completamente desfeito. Determinado a responder corretamente, Josias enviou uma delegação para consultar a profetisa Uda, buscando maior entendimento sobre a consequência que a nação enfrentaria por seu pecado profundo. Ele não gostava da palavra de Deus, mas não Josias. O Josias gostava. Josias, humildemente, ele amava a palavra de Deus, mesmo com antepassados não amando a palavra de Deus. E a profecia dela, da profetisa Uda, trouxe uma mensagem dupla. O julgamento viria sobre Judá, porque a nação havia abandonado Deus e abraçado ídolos. O desastre era inevitável. No entanto, por causa do coração terno e humilde de Josias, misericórdia lhe seria concedida. Ele não veria a calamidade e morreria em paz. A redescoberta da palavra de Deus acendeu algo realmente poderoso no espírito de Josias. Com renovada determinação, ele se comprometeu a liderar Judá em fidelidade total à aliança. Vamos continuar no versículo 29. Então o rei enviou mensageiros e reuniu todos os anciãos de Judá a Jerusalém.
anciãos de Judá e Jerusalém. O rei subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, bem como os sacerdotes e os levitas, todo o povo, do mais velho ao mais jovem. Ele leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Então o rei ficou em seu lugar e fez uma aliança na presença do Senhor para segui-lo e guardar seus mandamentos, decretos e estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, a fim de cumprir as palavras da aliança escritas naquele livro. Ele fez com que todos os presentes em Jerusalém e Benjamim concordassem com isso. Assim, todos os habitantes de Jerusalém cumpriram a aliança de Deus, o Deus de seus antepassados. Josias removeu tudo que era detestável de todas as terras pertencentes aos israelitas e exigiu que todos os que estavam presentes em Israel servissem ao Senhor, seu Deus. Durante todo o seu reinado, eles não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. 2 Crônicas 34, 29 a 33. Então, a profecia da Uda impulsionou Josias à ação decisiva. O rei convocou os líderes e oficiais da nação e estendeu um convite a cada cidadão da região. Então, no momento público poderoso, ele levou a palavra de Deus. Ele leu a palavra de Deus em voz alta. Josias queria que todos, grandes e pequenos, ouvissem a lei de Deus. Era hora de tirá-la do canto empoeirado e colocá-la de volta no centro do palco. Com coragem, alimentada por uma convicção renovada, Josias liderou toda a nação na renovação da aliança com Deus. Em seguida, então, ele lançou uma das reformas religiosas mais abrangentes da história da nação. Segundo a Reis, capítulo 23, nos dá detalhes impressionantes. Ele retirou do templo todo ídolo, altar, vestígio de culto pagão, demitiu os sacerdotes corruptos, queimou o poste de Azerá e demoliu os aposentos das prostitutas dos santuários. Por toda Judá, Josias destruiu cada santuário pagão, desmantelou os altares onde crianças eram oferecidas a Moleque, quebrou estátuas, queimou carruagens solares, proibiu médiuns, videntes, astrólogos e adivinhos, ordenou que o povo limpasse suas casas de ídolos, restaurou a celebração da Páscoa e conduziu a nação de volta à adoração exclusiva e sincera a Yahvé, seu Deus. E tudo isso era porque o Josias descobriu a palavra de Deus. Segundo a Reis 23, 25, fala, antes dele não havia rei como ele, que se voltasse para o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, segundo toda a lei de Moisés. E depois ele nunca se levantou nenhum outro rei como ele. Imagina só. Uau! Isso é incrível, né? A história do Josias realmente ajuda-nos a ver que essa história de Josias ilustra uma redescoberta ou um novo engajamento com a palavra de Deus. Primeiro, ele se depara com a convicção, a consciência profunda da verdade e da realidade do pecado. E essa convicção alimenta a coragem, a ação ousada de fazer o que é certo, mesmo diante de oposição. E quando a convicção e a coragem se firmam, elas geram então contágio. Um efeito dominó se transforma não apenas em indivíduos, mas famílias e comunidades inteiras. Convicção, coragem, contágio. Estes são realmente as três marcas de um momento Josias. O dicionário define convicção como uma crença ou opinião firmemente mantida, uma forte persuasão ou certeza sobre algo. E todos nós temos convicções, crenças que moldam como nós enxergamos o mundo. Basta assistir às notícias, vai de Fox para CNN, ou aí no Brasil de SBT para Globo, ou qualquer canal de notícia, programas de entrevistas, navegar pelas redes sociais, internet. E vemos que todo mundo tem um pouco de convicção, mas convicção, como nos lembra o grande teólogo Albert Mohler, não é apenas aquilo que acreditamos, mas são as crenças que nos dominam, moldam nossas decisões e governam nossas vidas. Convicção é mais do que uma preferência passageira ou opinião casual. É uma lente através da qual interpretamos a verdade, o certo e o errado, e o propósito da nossa vida.
Ele governa as prioridades, nossas escolhas, nossas ações. Então, Josias herdou um legado espiritual rico, mas aos 16 anos ele o tornou pessoal. Escolheu conscientemente seguir o Senhor. A cultura que Josias herdou era confusa. Sob Manassés e Amon, Judá havia absorvido os deuses e práticas da Assíria, do Canaã. O culto havia tornado uma mistura de Yahvé com ídolos estrangeiros. Quando Josias se tornou rei, a idolatria não estava à margem, estava entrelaçada na vida cotidiana. A maioria das pessoas acreditava em muitos deuses. Ainda assim, Josias sustentava duas convicções que iam contra a cultura. Primeiro, apenas um Deus verdadeiro. O versículo 3 diz que ele começou a buscar o Deus do seu pai Davi. Somente um Deus merecia sua lealdade. E segundo, o versículo 2 fala, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. A moralidade não era questão de preferência pessoal, opinião pública. Estava ancorada na lei de Deus. Nesse ponto, no entanto, suas convicções ainda não haviam sido testadas de forma máxima. O rolo da lei de Deus estava esquecido no canto do templo. O compromisso de Josias era real, mas ele ainda não havia encontrado aquilo que transformaria suas convicções em algo vivo e inabelável. Então veio o momento, o rolo foi redescoberto, lido em voz alta e a verdade da palavra de Deus o confrontou. É isso que você realmente acredita, Josias? Crer em Deus como uma ideia religiosa vaga é fácil. Confrontar o peso total de sua palavra, ver seu pecado, uau, e abraçar o custo de seguir Jesus é algo, sim, completamente diferente. Então, quais são as suas convicções? Quais crenças que te dominam? Pensem sobre isso agora. Uma convicção não fundamentada nas Escrituras será fraca, diluída ou gravemente equivocada. Imagine isso. Que é o aniversário da sua amiga, você foi convidada junto com um grupo de amigas para sair à noite. Você está animada, você tem um look novo no armário, uns saltos altos, muito fashion. E todo mundo está contribuindo para a limousine. E uma mulher organizou um dançarino exótico. Não vai ser muita coisa. Vai ser só diversão. Então, você pode ter uma convicção vaga do seu histórico religioso que isso não seria muito bom. Isso não seria bom, sabe, ficar com alguém sem compromisso ou se embriagar. Mas e se justamente nesse dia você tirasse sua Bíblia do canto e a colocasse no centro? E esse fosse o trecho que você lesse da Bíblia. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são evidentes: imoralidade sexual, impureza moral, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto sobre essas coisas, como já os adverti antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uau! Ups, e aí? E agora? Vem a pergunta, você vai deixar que a palavra de Deus, que a Bíblia, defina as suas convicções? Essa palavra aqui, nas minhas mãos. Essa crença é claramente expressa aqui, na Bíblia, em preto no branco. Isso te domina? E se essa é realmente a sua crença, o que você vai fazer sobre aquela festa hoje à noite? Uma convicção fundamentada nas Escrituras será forte, firme e segura. Uma convicção não fundamentada nas Escrituras será fraca, diluída ou gravemente equivocada. E no fim das contas, realmente são as suas ações que revelam as verdades, convicções que você tem. O que você faz mostra onde está a sua lealdade. No momento de Josias, a convicção floresce e encoraja, dando a você determinação, a firmeza para fazer o que é certo. Realmente, foi preciso muita coragem para Josias iniciar seu projeto de limpeza espiritual. A adoração pagã era o normal lá em Judá. Há mais de 50 anos, era algo comum. Em um único dia, uma mulher em Jerusalém poderia passar por vários altares de Baal, dezenas de santuários à beira da estrada, incontáveis postes de Azerá. Além da cidade, lá no vale, erguia-se altar de Moleque, onde cânticos, tambores e instrumentos agudos se elevavam em uma cacofonia para abafar os gritos de uma criança colocada nos braços de bronze, incandescentes e consumida pelo fogo. As visões, os sons e os cheiros da idolatria estavam por toda parte.
O incenso tornava o ar das ruas espessos. Cânticos, músicas pagãs ecoavam no mercado. Feriados, festivais e até jogos comunitários giravam em torno de rituais para deuses estrangeiros. Imagina só, as refeições começavam como oferendas a ídolos domésticos, crianças brincavam com figuras de Baal e todo mundo, toda a família era envolvida, do berço ao túmulo. A idolatria moldava cada marco da vida. O paganismo não era apenas tolerado, era celebrado, normalizado e ordinário. Existia lealdade realmente como uma faixa colorida estendida sobre uma rua movimentada, alta, orgulhosa, sem vergonha. E o pior de tudo, havia invadido o espaço mais sagrado, o templo do próprio Senhor. Mas olha aqui, não se deixe enganar pensando que a idolatria é uma relíquia de um passado primitivo. Não seja boba, não se engane. Hoje, nossa cultura exibe seus ídolos com a mesma ousadia. Sexo, autodefinição, prestígio, poder, fama, fortuna, glamour, autogratificação, cliques, seguidores, curtidas. Desde o primeiro toque do celular até a última curtida do dia, esses deuses modernos exigem incessantemente nossa adoração. Quando Josias começou a derrubar ídolos, ele não estava apenas ajustando a religião, ele estava desmontando o tecido cultural da sua nação, desafiando o que gerações haviam aceitado como normal. E com muitos riscos políticos, porque politicamente Judá estava sob a sombra da Assíria. E rejeitar os deuses deles poderia parecer rebelião. Socialmente, as pessoas tinham ídolos domésticos que valorizavam. E o mesmo era também entre os sacerdotes de corte real, havia figuras poderosas comprometidas a manter viva a adoração dos ídolos. E Josias enfrentou o risco de resistência, revolta e até assassinato. É isso que torna sua reforma tão notável. Suas convicções não estavam escondidas em seu coração. Elas eram vividas publicamente, com ousadia e com grande risco pessoal. Ele escolheu se posicionar contra a tradição, contra a cultura e contra as expectativas dos impérios, porque estava dominada pela verdade de Deus. Convicção exige coragem. E o tipo de coragem que age conforme o que é certo, mesmo quando vai contra a cultura, mesmo quando tem um alto custo. Essa é uma conferência Mulher Verdadeira e eu não poderia deixar de destacar que um dos nossos principais objetivos é expor as ideias populares sobre feminilidade, as quais tantas vezes nós apegamos como falsos deuses, e chamar a igreja a resgatar a bondade do design de Deus para homem e mulher. Este é o coração que impulsiona as conferências Mulher Verdadeira, os livros Mulher Verdadeira, os estudos bíblicos de Mulher Verdadeira e os podcasts também de Mulher Verdadeira. O nosso objetivo é realmente esse, de desafiar você a mover a Bíblia da margem para o centro de como você vive sua feminilidade. Em nossa cultura, o feminismo não apenas sussurrou uma alternativa, ele entronizou um ídolo, como um imenso poste de Azerá no pátio de cada mulher, pairando sobre nossos corações, lançando sua sombra sobre cada pensamento e escolha, exigindo nossa lealdade e nos chamando a nos curvar. É hora de se levantar como Josias e derrubá-lo. Amém. Por quê? Por quê? Porque o que você acredita sobre feminilidade toca tudo em sua vida. Sua identidade, sua atitude em relação aos homens, sua visão de masculinidade e feminilidade, sua capacidade de construir e manter relacionamentos, as escolhas que você faz, os objetivos que você persegue, seu entendimento sobre gênero, sexualidade, moralidade, sua perspectiva sobre solteirice, casamento e família, como você interage com seu marido, como você cria seus filhos e até como você se envolve com a cultura. Então, suas convicções sobre feminilidade têm consequências que vão muito além da sua própria história. Nas Escrituras aprendemos que o bom design de Deus para os dois sexos, sua razão para criar homem e mulher está inseparavelmente ligado à história de Jesus. O noivo que amou sua noiva, a igreja, e se deu
deu a sua vida por ela. Nosso objetivo nunca foi exaltar a feminilidade ou criar alguma imagem moderna da mulher ideal. Nesses últimos 17 anos das conferências Mulher Verdadeira, nossa missão realmente tem sido derrubar os ídolos culturais que nos cegam para a beleza da história do Evangelho. É porque Deus vinculou tão intimamente seu design ao amor redentor de Cristo. Acreditamos que o avivamento irromperá em corações e lares quando esses ídolos finalmente caírem. Quando isso acontecer, outros serão atraídos pela beleza de uma vida que coloca a história do Evangelho em evidência. Uma vida tão alegre, radiante e contagiante, que não pode deixar de atrair outros ao seu redor. Sinais de avivamento são exatamente o que temos testemunhado na República Dominicana, em toda a América Latina, na Alemanha, Vietnã, na Europa. E no início desse ano estive lá no Brasil, e fiquei impressionada ao testemunhar o fogo por Jesus, que a mensagem Mulher Verdadeira lá no Brasil está acendendo na geração Z. Está realmente queimando corações, no bom sentido. O momento Josias move a palavra do canto para o centro e acende realmente a convicção, a coragem e o contágio. E o que eu amo mais na história de Josias é realmente o quanto seu zelo por Deus era contagiante. Josias não era um rei sombrio e severo, ele era magnético, ele era entusiástico e exuberante. E isso tudo era contagiante. Como parte de sua missão de restaurar a fidelidade ao pacto com Yahvé, ele decidiu realizar a maior, mais celebratória e mais extravagante festa da Páscoa de todos os tempos, reinstaurando-o como uma observância nacional após anos de negligência. A empolgação pelo evento se espalhou como fogo. A Bíblia registra a enormidade da sua generosidade. Josias doou dinheiro de seu tesouro pessoal e dos seus próprios rebanhos, 30.000 cordeiros, 3.000 bois. Com a estimativa de 30.000 pessoas em Jerusalém, a escala da sua oferta era impressionante. Suas provisões garantiram que todos os moradores de Jerusalém e todos os visitantes de longe pudessem participar da Páscoa. Impulsionados pelo exemplo de Josias, seus oficiais também contribuíram, garantindo abundância para todos. Os sacerdotes levitas corresponderam com zelo na organização logística, enquanto os melhores músicos da terra também ensaiavam para a celebração extravagante ao ar livre. E então chegou o grande dia. 2 Crônicas 35:18 declara: nunca se celebrou uma Páscoa como essa em Israel. Desde os dias do profeta Samuel, nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como a que Josias celebrou. Após essa Páscoa, a reforma do rei Josias tornou-se um movimento que varreu a cidade e a nação, despertando esperança e devoção como não se via há gerações. Mas, infelizmente, esse despertar espiritual teve um fim trágico e abrupto. O rei Josias foi morto por uma flecha inimiga. A nação chorou profundamente, lamentando a perda repentina do seu amado rei. Sua morte prematura parecia como se a última esperança da nação tivesse sido arrancada. Foi mais do que uma tragédia pessoal. O julgamento que havia sido adiado por causa de Josias agora pairava sobre Judá. Apenas 4 anos depois, Babilônia sitiou Jerusalém, levando nobres, membros da família real e os jovens mais promissores. E a superpotência voltaria posteriormente para destruir a cidade e o templo, exilando a maior parte da população. A reforma de Josias foi em vão? Não. Eu acredito que não. Ele ajudou a encher o céu. Muitos se retornaram a Deus. A sua coragem e sua fé deixaram uma marca duradoura na próxima geração. Meninos e adolescentes que cresceram sob seu reinado testemunharam sua devoção ousada a Deus em primeira mão. Esse exemplo fortaleceu sua determinação. Daniel, por exemplo, na cova dos leões. O Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Todos recusando-se a se curvar a um Deus estrangeiro. Por quê? Porque eles viram no rei deles, no rei Josias. O Josias foi uma luz breve em uma nação que se obscurecia. No entanto, mesmo em seu curto reinado, ele apontou para
além de si mesmo. O reinado do último bom rei de Judá pronunciava o reinado do Rei Santo Eterno, o Rei Jesus. A Páscoa extravagante de Jesus, com seus abundantes sacrifícios, apontava para o Cordeiro de Deus que viria, cujo sangue cobriria os pecados do mundo. Transpassado por uma flecha inimiga, as Escrituras observam que Josias tornou-se uma sombra daquele que também seria transpassado e sangraria por seu povo. O rei Josias morreu aos 39 anos e seu movimento nacional de reforma chegou ao fim. Então, movimentos surgem e caem, governantes surgem e caem, políticos surgem e caem, nações surgem e caem. Impérios surgem e caem. Mas momentos Josias, corações despertos, coragem acesa, avivamento inflamado, brilham como faróis ao longo da história, iluminando o rei que venceu o pecado e a morte e cujo reino jamais cairá. Amém. Em nome de Jesus. Amy era uma adolescente comum em Belfast, Irlanda, Amy Carmichael, até que aos 16 anos fez uma descoberta transformadora nas Escrituras. 1 Coríntios 3, 12 a 15. Ela estava pensando sobre essa passagem e isso adverte que apenas o que é construído sobre Cristo permanecerá. Enquanto suas amigas sonhavam com conforto e romance, a Amy Carmichael sentiu um chamado para viver de forma diferente, para dedicar sua vida ao que é eterno. Sua convicção se transformou em ação numa manhã gelada, tão fria, quando viu uma jovem operária tremenda de frio na rua, zombada como a Charlie ou a mulher de Charlie por causa do seu chale esfarrapado. A garota era do tipo que a sociedade e até mesmo as igrejas ignoravam. A maioria teria passado direto, mas a Amy não. Ela reuniu dezenas, depois centenas de Charlies, encontrando lugares para elas nas igrejas e até comprando touca para que pudessem se sentar sem vergonha. Ousada, disruptiva, socialmente chocante, a Amy Carmichael estava descobrindo a coragem que brota de uma convicção fundamentada nas Escrituras. Essa coragem levou através de continentes até a Índia, onde encontrou meninas presas na prostituição dos templos. Enquanto outros desviavam o olhar, Amy interveio. Ela as resgatou, essas mulheres em momentos de vida tão perigosos. Amy Carmichael ela acolheu como filhas e construiu um santuário para centenas de crianças, que continua existindo até hoje. Sua coragem provou ser contagiante. Por meio de seu exemplo de vida e de quase 40 livros, Amy Carmichael inspirou milhares a viver com ousadia santa e compaixão sacrificial. Sua vida tornou-se uma chama de convicção, coragem e fé contagiante. Um eco do próprio momento de redescoberta de Josias, despertando a renovação não apenas em sua alma, mas em incontáveis vidas ao redor do mundo. Convicção, coragem, contágio. Cada dominó em um momento Josias desencadeia o próximo. Mas para desenvolver uma convicção piedosa, você precisa redescobrir a palavra de Deus e colocá-la no centro da sua vida. E há um segundo pré-requisito também crucial. Quando Josias ouviu a palavra, ele rasgou suas vestes em profunda angústia. E isso me chamou muito a atenção quando eu estava estudando essa passagem. Que quando ele leu a palavra, ele estava com contrição, ele começou a responder em contrição e confissão, e a convicção foi acesa. A coragem criou raízes e o contágio se espalhou. Um coração humilde e ensinável foi realmente o catalisador, a chave, que colocou toda essa sequência em movimento. E foi um desafio a mim mesmo, porque eu estava lendo a palavra e, uau, Deus, será que essa é a forma que eu respondo? Eu tenho um coração que quando eu vejo algo na tua palavra, eu, abro assim minhas vestes e falo e penso, uau,
Como eu não mereço, Senhor. Como eu falho. Deus, me desculpa. Deus, me perdoa. Me ensina. Eu quero convidar todas vocês a realmente darem esse passo e entrar neste compromisso, nesse momento, Josias. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos a palavra do Senhor, a Bíblia, disposta e aberta aqui e apontando para Jesus Cristo. Do começo até o fim, a Bíblia aponta para Jesus. Você pode vir aqui presencialmente, se quiser vir aqui para frente em um momento, daqui a alguns minutinhos. Você quer? E você aí, escutando online, será que você tem algum ídolo no seu coração que você precisa destruir? Talvez falta de arrependimento, arrogância, orgulho, talvez relacionamentos com pais, com irmãos, pecado sexual, vícios, o que for, seja o que for. Tem algum ídolo, alguns ídolos que você precisa destruir agora na tua vida e compromissos para fazer para o Senhor agora. Por favor, levante-se agora. E se você está aqui presencialmente, você pode vir aqui para frente, orar aqui, perto aqui do palco. Se você também quiser ir lá no final, logo aqui fora do evento, para a sala de oração. E você aí, agora, se ajoelhe, esteja com outras mulheres, amigas, sozinho ou com outras, Deus está contigo. E realmente tome esse compromisso de declarar: eu estou firmado em tuas promessas, Senhor. Eu estou firmado em tua palavra. Então, por favor, responda com um coração humilde, um coração ensinável e confesse: Deus, oh Deus, tua palavra tem ficado aqui no canto. Por favor, me ajuda a mover a tua palavra, o Senhor, para o centro da minha vida. Amém.